Oi, gente querida! Isa Minatel aqui no nosso Chá Comigo. Olha que chazinho delícia! Acabei de fazer para gravar aqui o nosso Chá Comigo. A gente tá lendo O que Sobra do Príncipe Harry. Meu Deus, esse é o vídeo 70! Eu não acredito que cheguei até aqui, acredito menos ainda que você tenha chegado até aqui também. Que bom! Gratidão sem limites. Nós vamos seguir a partir do capítulo 60. Essa já é a parte 3 e a parte final deste livro. Gente, isso aqui é um chá branco nobre com coco. E eu quero um dia que a internet chegue no ponto de você poder sentir o cheirinho. Vamos junto! Voltei do escritório para casa e encontrei Meg sentada nas escadas. Ela estava soluçando incontrolavelmente. Meu amor, o que aconteceu? Eu tinha certeza que tínhamos perdido o bebê. Eu me ajoelhei na frente de Meg. Com a voz engasgada, ela disse que não queria mais fazer isso. Fazer o quê? Viver. A princípio não entendi. Não entendi, ou talvez não quisesse entender. Minha mente simplesmente não queria processar as palavras. É tudo tão doloroso, ela dizia. O quê? Ser odiada assim? Por quê? O que ela tinha feito? Meg perguntou. Ela realmente queria saber. Que pecado havia cometido para merecer aquele tipo de tratamento? Ela só queria fazer a dor parar. Não somente para ela, para todos, para mim, para sua mãe. Mas não conseguia, por isso decidiu desaparecer. Desaparecer? Meg argumentou que, sem ela, toda a imprensa iria embora. E então eu não teria que viver daquela maneira. Nosso filho, ainda por nascer, nunca teria que viver assim. É tão óbvio, ela não parava de repetir, é tão óbvio. Simplesmente parar de respirar, deixar de existir. Isso existe porque eu existo. Implorei para ela não falar assim. Prometi que passaríamos por aquela situação difícil, daríamos um jeito. Enquanto isso, encontraríamos a ajuda de que ela precisava. Pedi a Meg para ser forte, aguentar firme. Ai, gente, dá um engasgo aqui. Inacreditavelmente, enquanto eu a tranquilizava e a abraçava, não conseguia parar de pensar como a de um membro da realeza. Tínhamos que comparecer a um compromisso de St. Bale naquela noite. Um evento no Royal Albert Hall. E eu não parava de dizer a mim mesmo, não podemos nos atrasar. Não podemos nos atrasar de jeito nenhum. Eles vão nos esfolar vivos e vão culpá-la. Aos poucos, muito lentamente, percebi que o atraso era o menor dos nossos problemas. Sugeri que ela se ausentasse do compromisso, é claro. Eu precisava ir, fazer uma aparição rápida, mas voltaria logo para casa. Não, ela insistiu com sentimentos tão sombrios. Não confiava em si mesma para ficar sozinha em casa, nem sequer por uma hora. Então, vestimos nossas melhores roupas. Ela passou um batom escuro para desviar a atenção de seus olhos injetados de sangue e saímos pela porta. O carro parou em frente ao Royal Albert Hall. E assim que ficamos sob as luzes azuis piscantes da escolta policial e as luzes brancas dos flashes da imprensa, Meg segurou minha mão. Ela a agarrou com força. Assim que entramos, apertou ainda mais forte. Fiquei animado com o vigor daquele aperto. Ela está segurando as pontas, pensei. Melhor do que entregar os pontos. Porém, tão logo nos acomodamos no camarote real e as luzes diminuíram, ela deu vazão às emoções. Não conseguiu conter as lágrimas. Chorou em silêncio. A música começou. Nós nos viramos e olhamos para frente. Durante toda a apresentação do Cirque du Soleil, mantivemos as mãos unidas num forte aperto. Com um sussurro prometi a ela: confia em mim. Eu vou proteger você. Ai, gente, que difícil! Capítulo 61. Acordei com uma mensagem de Jason. Más notícias. O que é agora? O Mail on Sunday havia publicado a carta particular que Meg escrevera ao pai. A carta que vovó e papai insistiram que ela escrevesse. Fevereiro de 2019. Eu estava na cama. Meg estava deitada ao meu lado, ainda dormindo. Esperei um pouco, depois, com delicadeza, dei a notícia a ela. Seu pai entregou sua carta ao Mail. Não. Meg, não sei o que dizer. Ele deu a carta a eles. Para mim, esse momento foi decisivo.
Com relação ao Sr. Markle, também com relação à imprensa. Houve muitos outros momentos, mas essa foi a gota d'água. Eu não queria mais ouvir falar de protocolos, tradição, estratégia. Já chega, pensei, já chega. Os editores do jornal sabiam que era ilegal publicar a carta, sabiam muito bem, e mesmo assim a publicaram. Por quê? Porque sabiam também que Meg estava indefesa. Sabiam que ela não contava com o apoio robusto da minha família. De que outro modo teriam como saber disso, a não ser por meio do vazamento de informações por pessoas próximas à família ou de dentro da família? Os jornais sabiam que o único recurso que Meg tinha era processá-los na justiça. E ela não poderia fazer isso porque havia apenas um advogado trabalhando com a família. E esse advogado estava sob controle do palácio. E o palácio jamais o autorizaria a agir em nome de Meg. Na carta não havia nada do que se envergonhar. Uma filha implorando ao pai para se comportar com decência? Meg mantinha cada palavra. Ela sempre soube que a carta poderia ser interceptada, que um dos vizinhos do pai ou um dos paparazzi que ficavam de tocaia na frente da casa dele poderiam roubar sua correspondência. Tudo era possível, mas ela nunca parou para pensar que o próprio pai teria coragem de vender a carta, ou que um jornal realmente pudesse comprá-la e publicá-la. E editá-la. Na verdade, essa talvez tenha sido a coisa mais exasperante. A maneira como os editores recortaram e colaram as palavras de Meg de modo a fazê-las parecer menos amorosas. Ver uma coisa tão profundamente pessoal estampada nas primeiras páginas de um tabloide, engolida com voracidade pelos britânicos enquanto comiam sua torrada com geleia matinal, era bastante invasivo. Mas a dor foi agravada em 10 vezes pelas entrevistas simultâneas com supostos especialistas em caligrafia que analisaram a carta de Meg e inferiram que ela, pela maneira como cruzava seus T's ou inclinava os R's, era uma pessoa terrível. Inclinação para a direita emotiva em excesso. Letras extremamente estilizadas, uma atriz fingida. Linha de base irregular, incapaz de controlar os impulsos. A expressão no rosto de Meg enquanto eu contava sobre essas calúnias. Eu sabia como lidar com a dor do luto e não havia dúvidas, aquilo era puro luto. O pai de Meg estava morto para ela. Mas seu luto era também pela perda de sua própria inocência. Num fiapo de voz, como se temesse que alguém pudesse nos ouvir, ela me disse que fez um curso de caligrafia no ensino médio e, como resultado, sempre teve uma letra perfeita. As pessoas a elogiavam. Ela chegou a usar essa habilidade na faculdade para ganhar dinheiro extra. À noite, nos fins de semana, escrevia convites de casamento e aniversário, o que a ajudava a pagar o aluguel. Agora as pessoas estavam tentando dizer que isso era algum tipo de janela para sua alma e que a janela estava suja. Atormentar Meghan Markle se tornou um esporte nacional que nos envergonha, declarou uma manchete no Guardian. Verdade. Mas ninguém se envergonhava, esse era o problema. Ninguém sentia o menor peso na consciência. No fim das contas, teriam algum remorso se causassem um divórcio? Ou seria necessário morrer mais alguém? O que tinha acontecido com toda a vergonha que sentiram no final dos anos 90? Meg queria processá-los. Eu também. De certa forma, ambos sentíamos que não havia escolha. Se não entrássemos na justiça contra eles por terem feito isso, que tipo de mensagem enviaríamos? Para a imprensa? Para o mundo? Assim, mais uma vez, consultamos o advogado do palácio. Demos de cara com um muro de pedra. Busquei a ajuda de papai e o Willy. No passado, ambos haviam entrado com processos contra a imprensa por conta de invenções e mentiras. Papai processou jornalistas por causa do episódio dos memorandos da Aranha Negra, suas cartas a autoridades do governo. O Willy moveu uma ação devido à publicação de fotos de Kate de topless. Mas os dois se opuseram veementemente à ideia de Meg e eu tomarmos qualquer ação legal. Por quê? Perguntei. Eles gaguejaram e riram. A única resposta que consegui arrancar deles foi que simplesmente não era aconselhável. O modo correto de agir, etc. Eu disse a Meg, fiquei com a impressão de que estaríamos processando algum amigo querido deles. Gente, a maneira como ele coloca aqui, tipo, o cerco foi se fechando. Eles tinham que agir, sair, fazer o que fizeram, ou como seguir. Como seguir? A mulher se matando, as coisas continuando a acontecer, piorando na imprensa e o
palácio não permitindo defesa. A gente sabe que esse livro foi feito pra gente ficar do lado deles e tal, mas, né, será que foi tão diferente disso? Enfim, né, fica aqui a nossa reflexão, nosso pensamento sobre isso tudo. Capítulo 62. Willie pediu uma reunião. Ele queria falar a respeito de tudo, de toda a catástrofe em curso. Somente ele e eu, disse. Por acaso, Meg estava viajando, visitando amigas, então a ocasião era perfeita. Eu o convidei para ir à minha casa. Uma hora depois, ele entrou em Northcote, onde não punha os pés desde que Meg se mudara para lá. Ele parecia estar de cabeça quente. Era início da noite. Eu lhe ofereci uma bebida, perguntei sobre sua família. Todo mundo estava bem. Ele não perguntou sobre a minha. Simplesmente veio para cima, com tudo. Todas as fichas no centro da mesa. Meg é difícil, ele disse. Ah, sério? Ela é rude, é agressiva. Ela já afugentou metade da equipe. Não era a primeira vez que ele repetia a narrativa da imprensa. A duquesa difícil, toda essa merda. Rumores, lixo de tabloides. E eu disse isso a ele de novo. Disse com todas as letras que esperava mais do meu irmão mais velho. Fiquei chocado ao ver que isso realmente o irritou. Ele veio até a minha casa na expectativa de alguma coisa diferente. Achava que eu concordaria que minha esposa era um monstro. Eu disse a Willie para dar um passo atrás, respirar fundo e se perguntar. Meg não era sua cunhada? Aquela instituição não era tóxica para qualquer novato? Na pior das hipóteses, se sua cunhada estava tendo problemas para se adaptar a um novo escritório, uma nova família, um novo país, uma nova cultura, ele não era capaz de cogitar seriamente a hipótese de dar a ela uma chance? Não poderia apenas apoiá-la, ficar ao seu lado, ajudá-la? Willie não estava interessado em um debate. Ele me procurou para ditar ordens de forma autoritária. Queria que eu concordasse que Meg estava errada e ainda por cima que eu concordasse em fazer alguma coisa a respeito. Como o que, por exemplo? Repreendê-la? Demiti-la? Divorciar-me dela? Eu não sabia, mas o Willie também não sabia. Não era uma coisa racional. Toda vez que eu tentava pedir que ele se acalmasse, apontar a falta de lógica no que estava dizendo, ele ficava ainda mais exaltado e levantava a voz. Aí um atropelava a fala do outro, os dois berrando. Entre todas as emoções diferentes e turbulentas que dominavam meu irmão naquela tarde, uma realmente me saltou aos olhos. Ele parecia ofendido, esmagado pela convicção de que eu não o estava obedecendo de maneira submissa, que eu estava sendo impertinente a ponto de repudiá-lo, de desafiá-lo, de refutar seu conhecimento que vinha de assessores de confiança. O que estava em jogo era um roteiro que eu tive a audácia de não seguir. Meu irmão acionou o modo herdeiro na máxima potência e não consegui entender por que motivo eu não estava cumprindo o papel de reserva. Eu estava sentado no sofá, ele de pé diante de mim. Lembro-me de dizer, você precisa me ouvir, Willie. Ele não ouviu. Simplesmente não queria ouvir. Justiça seja feita, ele pensava a mesma coisa a meu respeito. Willie me xingou. Todo tipo de ofensa. Disse que eu me recusava a assumir a responsabilidade pelo que estava acontecendo. Disse que eu não me importava com o meu escritório e com as pessoas que trabalhavam para mim. Willie, me deu um exemplo de... Ele me cortou. Disse que estava tentando me ajudar. É sério? Me ajudar? Desculpe, é assim que você chama isso? Me ajudar? Por alguma razão, aquilo realmente tirou o Willie do sério. Ele avançou na minha direção xingando. Até aquele momento eu estava me sentindo desconfortável, mas agora me sentia um pouco assustado. Eu me levantei e passei por ele para ir até a cozinha, até a pia. Ele me seguiu, me censurando, gritando. Servi um copo de água para mim e outro para ele. Entreguei-lhe o copo. Acho que ele não tomou nenhum gole. Willie, não posso falar com você enquanto você estiver assim. Ele pousou o copo de água, me xingou de novo, depois veio para cima de mim. Aconteceu tudo muito rápido, muito rápido. Ele me pegou pelo colarinho, arrancando minha corrente e me derrubou no chão. Aterricei em cima da tigela dos cachorros, que quebrou sob o meu peso. Fiquei lá deitado por um momento atordoado. Depois me pus de pé e pedi a ele que fosse embora. Vamos lá, bata em mim. Você vai se sentir melhor se me bater. Fazer o quê? Vamos lá, a gente sempre costumava brigar. Você vai se sentir melhor se bater em mim. Não, só você vai se sentir melhor se eu te bater. Por favor, vá embora. Ele saiu da cozinha, mas não da casa. Percebi que estava na sala de estar. Permaneci na cozinha. 2 minutos se passaram, 2 longos minutos. Ele voltou com ar arrependido e me pediu desculpas. Ele caminhou até a porta da frente. Dessa vez eu fui atrás. Antes de sair, virou-se e disse em voz alta: Você não precisa contar isso a Meg. Que você me atacou? Eu não ataquei você, Harold. Tá legal, não vou contar nada pra ela. Ótimo, obrigado. Ele saiu. Olhei para o telefone.
Promessa é promessa, eu disse a mim mesma, então não podia ligar para minha esposa por mais que quisesse, mas eu precisava falar com alguém. Então liguei para minha terapeuta. Graças a Deus ela atendeu. Pedi desculpas pela intromissão e disse a ela que não sabia para quem mais ligar. Contei sobre a briga com o Willy, que ele me derrubou no chão. Olhei para baixo e contei que minha camisa estava rasgada, minha corrente quebrada. Eu disse a ela que tivemos 1 milhão de brigas físicas na vida. Quando crianças, não fazíamos outra coisa além de brigar. Mas agora parecia diferente. A terapeuta me instruiu a respirar fundo e me pediu para descrever a cena várias vezes. A cada repetição, a história ficava mais parecida com um pesadelo e me deixava um pouco mais tranquilo. Eu disse a ela, estou orgulhoso de mim mesmo. Orgulhoso, Harry? Por quê? Eu não revidei. Mantive-me fiel à minha palavra e não contei nada a Meg. Porém, não muito tempo depois que voltou do Canadá, ela me viu saindo do chuveiro e sufocou um grito. Raso, o que são esses arranhões e hematomas nas suas costas? Eu não podia mentir para ela. Ela não ficou surpresa, tampouco se enfureceu. Ficou terrivelmente triste. Uau! Speechless. Estou sem palavras. Que triste, né? Que triste. É isso, minha gente. Seguimos. Lembra de curtir, comentar, compartilhar a playlist toda? Vamos junto. A história continua. Um beijo. Gratidão sem limites. Até a próxima.